Agora, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan Lima, boa tarde a todos os telespectadores da TV Centro-Sul. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Bom, professor, uma informação que é exatamente essa que eu já mencionei aí na abertura, é que o senador Marcelo Castro, do MDB, afirmou hoje, sexta-feira, que será um partido político que deve apresentar essa proposta aí um tanto quanto questionável de um possível terceiro turno para definir o presidente da República. No primeiro turno, parece realmente uma safra, né? Um número bastante elevado aí de candidatos e em decorrência do que ele chama de polarização, é o que está aqui na notícia, de polarização. Isso está praticamente em todos os sites de notícias aqui do estado do Piauí. Essa polarização entre a direita e a chamada esquerda, né? A chamada direita e a chamada esquerda, e agora aparecem aqueles que querem dar uma de centristas e apaziguadores, né? E fazerem o bem para a sociedade, é outra coisa questionável. Então, agora sugerindo que parece que eles estão conscientes que vai ser entre um candidato da esquerda, ninguém sabe ainda quem será, e um candidato da direita que, se não for impedido aí pelo judiciário, deverá ser o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Como é que o senhor vê uma proposta desse tipo? Fazer um segundo turno, no segundo turno, como já acontece regularmente, se a eleição for para o segundo turno, ao invés de serem 2 candidatos, passar a ser 3 candidatos. Olha, Erivan e caros telespectadores da TV Centro-Sul, eu vejo isso assim com até um certo humor, né? Uma forma da gente conseguir assim sorrir, né, em tempos tão difíceis. O PMDB, como todos nós sabemos, acredito eu que seja o maior partido do país, mas é um partido que ele não consegue ter uma consistência no sentido de uma representatividade a nível nacional, né? Nós vimos aí que em 2016 o Michel Temer chegou à presidência da República após a Dilma ter sido cassada. E assim, nós percebemos que o PMDB é um partido que ele não tem uma unidade, né? É um partido dividido, né? Nós vemos agora mesmo que tem uma parte do MDB que apoia o presidente Jair Bolsonaro, a outra parte já não apoia, já é oposição. Então, o que o senador Marcelo Castro, a ideia que ele deu, né, que ele mesmo diz na matéria, que eu tive o cuidado de ler também para poder comentar, ele mesmo disse que não teve o apoio que esperava do próprio partido dele, no MDB, né? Já demonstra que há uma certa instabilidade nesse tipo de proposta dentro do seu partido. Então, se eu não estiver enganado, é o Solidariedade... Podemos. Então, é um tipo de proposta que realmente para essa época, para esse período, né, em pleno século XXI, a gente ouvir esse tipo de proposta de um senador da República nos deixa assim pasmas, né? Isso não seria já, digamos, uma antecipação de um certo negativismo por parte dele, no sentido que o grupo político ao qual ele pertence provavelmente possa não ser devidamente aquinhoado, qualquer que seja o resultado da eleição? Estaria em jogo aí mais o interesse particular e pessoal do que o interesse nacional? Ivan, se nós voltarmos um pouco atrás, uma coisa que você até falou aqui, a questão da herança política, né? O Marcelo Castro, como todo mundo sabe, ele é pai do Castro Neto, que é o diretor do DR, né? Atual diretor do DR no estado do Piauí. Nós andando aqui por algumas cidades da região de Pix, nas nossas andanças, nosso trabalho, até passeio algumas vezes, a gente percebe que algumas estradas já foram iniciadas o trabalho, né? De restauração, enfim. Mas a gente percebe também que está havendo uma certa lentidão ou até mesmo uma parada nesses serviços, eu acredito que para ficar mais próximo das eleições, né? Sendo que o Castro Neto está sendo cotado aí já praticamente certo como um candidato a deputado federal. Então, isso aí é a questão do interesse pessoal que você falou, né? A Simone Tebet, que é citada pelo Marcelo Castro como uma provável e possível candidata a presidente da República, é uma pessoa que ela pode ter expressão no estado dela, que acredito que seja o Mato Grosso do Sul, mas a nível nacional ela não tem expressão. Ela veio ficar
assim, ser mais conhecida a nível nacional quando ela assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se não me falha a memória, não é isso? E agora na CPI da pandemia, onde a bancada feminina nem representação tinha, né? As senadoras entraram lá, fizeram uma revolução e conseguiram ser alocadas, mas de forma representativa, sem nenhum tipo de expressão no sentido de voto, né? Então, assim, são coisas que realmente partem de interesse próprio, de interesse, questão até de muitas vezes da vaidade, né? Por ser um senador do MDB, de um partido, infelizmente, tão atrasado na visão política como é o nosso Estado. Eu creio que vai ser somente uma ilusão que ele criou na mente dele, né? Um terceiro turno com 3 candidatos, um segundo turno, perdão, com 3 candidatos. Acho que é uma coisa que ele talvez tenha sonhado, ou passou na mente dele, mas aí eu acredito que não vai passar, não. Então o senhor disse aí, e é verdade, o próprio MDB praticamente rechaçou, né, recusou essa proposta, ou essa ideia, né, uma proposta ainda, essa ideia do senador Marcelo Castro, que está apenas aí com uma espécie de embrião, né? E será que isso aí também não tem uma finalidade de tentar ganhar espaço na mídia, porque ele tem sido um senador, pelo que a gente tem observado até agora, que foi eleito, mas está no obscurantismo, né? Vamos dizer, não se comenta, não se fala sobre Marcelo Castro em termos de política nacional. Seria para tentar conseguir um pouco de holofotes? Olha, Erivan, se nós voltarmos um pouco, né, se nós voltarmos para 2014, nós encontraremos aí um senador da República que foi eleito através do governador Wellington Dias, que é o Mano. Em 2018 não foi diferente. O Marcelo sempre foi um deputado federal bem votado, isso é fato, mas foi eleito também nas costas, né, como o pessoal costuma falar, de Wellington Dias. Então, como você bem falou. Na verdade, então, será que não foi nas costas, nas nossas costas? Porque somos nós que pagamos os impostos que esses senhores utilizam, né? Pode ser também. Então, veja só, o Marcelo Castro, ele foi eleito em 2018, ali, como alguns políticos foram eleitos em 2018 nas costas do Bolsonaro, vamos usar essa expressão, né? Então, assim, o Marcelo Castro, ele teve uma certa... Na onda, né? Surfaram na onda, né? O Marcelo Castro, ele teve uma certa notoriedade quando foi ministro da Saúde, né? Nós sabemos que quando uma pessoa é ministro da Saúde, os holofotes estão todos em cima dele. E aí, de repente, a pessoa se vê ali, como você bem falou, no obscurantismo ali, né? Então, talvez seja uma maneira também que ele encontrou de procurar uma mídia, de procurar aparecer, de procurar um holofote, porque realmente algumas pessoas, não estou falando que é o caso do senador Marcelo Castro, eles têm problema com vaidade, né? Querem estar na mídia, querem estar se mostrando, né? E alguns, infelizmente, não conseguem. Então, eles criam alguma coisa até surreal, alguma coisa assim como ele fez agora, uma coisa que realmente é difícil até da gente acreditar, mas a notícia está aí, né? Está sendo noticiada, como você falou, em vários sites aqui do estado do Piauí. A gente fica muito triste, Erivan, muito triste, caros telespectadores da TV Centro-Sul, porque nós acreditamos que, ao invés dessa CPI da pandemia tivesse montado um grupo de senadores para trabalhar, para votar o que precisa ser votado, a reforma tributária, entre outras, a reforma administrativa, eu acredito que nós estaríamos tendo realmente um proveito maior, estaremos realmente tendo um desenvolvimento, que é o que o povo espera, um país desenvolvido. O Brasil é um país muito rico, Arivan, mas infelizmente nós temos uma desigualdade social muito considerável, muito consistente, e infelizmente, se as pessoas não abrirem a mente e depositarem o seu voto em pessoas com mentalidades novas, nós vamos continuar com essa velha política, infelizmente, com esse velho sistema administrativo que nós temos no nosso país. Professor, o senhor tocou num ponto aí bastante relevante, que é essa questão de que algumas obras estão em marcha lenta e outras provavelmente até paralisadas, porque, como o senhor mencionou aí, pode ser, ninguém está fazendo a afirmação, mas é no condicional, pode ser, já que o estado do Piauí recebeu um volume muito elevado de recursos, para o enfrentamento à pandemia foram quase 20 bilhões de reais, né? E se esse dinheiro estiver sendo guardado para quando estivermos nos aproximando da eleição, nós estamos praticamente a um ano, né, das eleições, porque daqui a um ano, em setembro,
tudo já estará definido, inclusive candidaturas, os blocos já estarão na rua, né? Já estarão na rua. Agora, interessante é que nós, enquanto sociedade, e a gente não se apercebe ou não quer se dar conta, né, de que todas essas movimentações, esse dinheiro que vai ser aplicado nas obras que estão paradas ou em marcha lenta e serão aceleradas na época da eleição, tudo isso é dinheiro do bolso do pagador de impostos, né? A população não se dá conta que ela que financia tudo isso, né? Às vezes até o dinheiro que os políticos usam para comprar o voto da pessoa, né? Erivan, infelizmente nós temos essa dura realidade, né? Na época das campanhas políticas, a gente vê que os candidatos mais abastados financeiramente, aqueles que têm uma condição financeira mais elevada, conseguem se sobressair, né, em meio aos outros, porque as pessoas, como eu falei, o eleitor, infelizmente, o cidadão, ele tem uma mentalidade ainda muito arcaica, muito atrasada, e é por isso que nós estamos aí, né? Como você bem falou de outra vez ali, o balão ali, a bomba, né, de um balão ao outro ali, naquela situação vexatória, né, os comércios, os comerciantes sendo prejuízo, não só prejuízo financeiro, mas prejuízo também de saúde, né? Nós sabemos que aquela poeira, aquilo tudo ali faz mal, e infelizmente a gente não vê uma medida sendo tomada de forma ali precisa, de forma objetiva, como você também falou da outra vez, né, o senador Ciro Nogueira subiu, né, tirou foto em cima de máquina com o padre Valmir, mas infelizmente essas obras ainda estão ali no junco, né? E o que eu ouvi o superintendente do Detran falando uma vez, dando uma entrevista, ali vai ter que ser feito um novo projeto. Inclusive ontem ele falou aqui também no Jornal Centro-Sul, José Ribamar Bastos, né? Ele entrou ao vivo e falou que está sendo refeito esse projeto, que tem que diminuir o tamanho ali daquela circunferência, né? No centro ali da pista. Mas, professor, nós chegamos aqui no final do nosso tempo para hoje. O senhor vai estar sempre aqui com a gente, falando sobre política do Piauí, política nacional, e fazendo suas avaliações também sobre esses cenários, contribuindo assim para qualificar o jornal e, quem sabe, levar uma palavra aí que possa também despertar algumas reflexões, né? Então, agradecer muito, a gente se vê aqui proximamente. Ok, Erivan, eu agradeço mais uma vez o convite e como reitero mais uma vez, como sempre tenho feito, né, estarei sempre à disposição, sempre que possível, né, estarei aqui e dizer ao povo, né, nossos telespectadores, que abram os olhos para os nossos políticos. O Piauí não precisa mais continuar sendo esse estado atrasado, esse estado do já teve, picos, né, não precisa continuar sendo essa cidade do já teve. Nós precisamos analisarmos daí na hora de votarmos os candidatos e procurarmos inovar, procurarmos pessoas com mentes atualizadas e até futurísticas para que venham transformar nossa cidade numa cidade melhor para se viver, a cidade que, como eu costumo dizer, tanto amamos. Muito obrigado, uma boa tarde, Deus abençoe a todos.